Boa noite a você que está chegando agora. O nosso programa Além da Notícia desta noite recebe aqui os deputados Severino Ninho, de Pernambuco, e Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e estamos falando sobre o novo Código de Processo Civil em tramitação no Congresso. Eu já ouvi coisas belíssimas dos senhores. Ações de tutela coletiva, julgamento por ordem cronológica, mediação, conciliação, juizado de pequenas causas, que todas essas coisas a gente já tem hoje na prática, porém ainda sem uma harmonização no funcionamento. E o novo código visa, portanto, padronizar isso em todo o país. O que mais de novidades este novo código vai nos apresentar, vai nos surpreender também? Eu acho que dentro desse, eu diria que do que interessa para a sociedade, eu falei isso desde o início do julgamento, desde o início da relatoria lá na Câmara, o que a gente tem que entender, o código não pode ser para juiz e nem para advogado. O código tem que ser para a sociedade. Se ele funcionar para a sociedade, se essa demanda que foi apresentada tiver uma decisão célere, ele vai responder ao que a sociedade deseja. Nós, como representantes da população, apesar de ser advogado, ou ser advogado, nós temos que pensar, nós somos representantes ali da população, das pessoas que nos colocaram lá. Então, vamos entender a lógica dessa população. Então, a lógica da população é exatamente essa. Quando eu for à justiça, eu quero ter meu direito. Então, privilegiar as decisões, quer dizer, cada vez mais fortalecer as decisões de primeira instância. Aí você fala assim, não, mas as decisões de primeira instância às vezes são injustas, às vezes... Claro, você tem a decisão de segunda instância. Agora, privilegiar a execução dessas decisões, começar a criar uma outra cultura. E essa cultura é importante, essa cultura é fundamental. Voltar a criar essa harmonização. Porque às vezes não adianta você criar o maior número de juízes, fazer concurso para juízes assim, de uma forma automática, e óbvio, às vezes é falta de estrutura, mas fazer de forma automática, sem pensar como é que você racionaliza o próprio processo civil, como é que você racionaliza essas relações. E o interessante, Ronaldo, eu acho que isso é um outro fato que a população deve saber também, o Código é de 73, né? Nós estamos falando aí 40 anos, né? 40 anos de existência. Não é porque ele é 40 anos, que ele tem muitos conceitos ainda que foram propícios, foram benéficos. Foram aproveitados, novo, né? Foram aproveitados. Agora, 40 anos a sociedade era uma, 40 anos depois a sociedade é outra. Ele sofreu modificações pontuais. Mas você imagina, hoje no sistema de internet, o próprio processo eletrônico, né? Hoje em dia, cada vez mais, e a gente está consolidando, o nosso trabalho aqui da comissão está consolidando esse processo eletrônico, vai agilizar muito mais. Você fala, mas a pessoa que mora no Pará, por exemplo, tem dificuldade, às vezes o fórum é longe, o processo eletrônico foi feito exatamente para isso, para dar agilidade, para poder até dar uma resposta maior e, obviamente, além do que, economizar papel, muito papel. Esse é um outro ponto que é bem interessante, que está na cultura, que o Código de Processo Civil tem absorvido esse processo eletrônico para poder dar uma resposta mais rápida de chegar, de tramitar, mas sem perder a qualidade. Deputado Severino, para alguns estudiosos, a maioria das críticas que se faz ao atual Código, como a morosidade e a ineficácia das decisões judiciais, não são problemas causados pela legislação processual civil. Como assim? Não são só causados pela legislação. Aí entra também a estrutura do Poder Judiciário, a falta de juízes que você falou. Só uma coisa, é possível saber quantos juízes nós temos necessidade hoje no país? O Brasil não está no mesmo padrão de países desenvolvidos. Tantos juízes para tal número de habitantes. Nós estamos aquém. E aí entra o ensino jurídico. As faculdades não preparam bem os bacharéis em direito. Para ser juiz, tem que ser bacharel em direito. É uma prova difícil, como disse o deputado Hugo Leal. Então, sobram vagas. Você abre um concurso com 30 vagas, mas só aprovam 5. Só aprova 5. Então a morosidade não é só culpa do processo, do Código de Processo Civil, mas também é culpa da estrutura do Poder Judiciário, da falta do processo eletrônico, que vai, inclusive, evitar a derrubada de muitas árvores, né? Vamos acabar com aquele amontoado de processos físicos nas prateleiras para estarem todos no computador. Processo eletrônico.
A população aumentou de 73 para É o cá. que ele falou, nós não tínhamos a internet. Hoje, as pessoas se informaram mais sobre seus direitos. A Constituição de 88 trouxe inúmeros direitos que não haviam antes desta nova Constituição. Mas eu citaria também aqui como inovação para agilizar a cooperação nacional. O judiciário vai cooperar entre todas as esferas. Isso. Não vai ficar o poder judiciário de um estado sem cooperar com o outro. Isso é uma inovação. Se vai executar uma decisão... E para isso também existe esse processo eletrônico. Exato, mas olha só, ele fala uma coisa interessante, importante. O CNJ talvez tenha sido uma das maiores revoluções para o processo civil, para o processo judicial como um todo. A criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Porque ele começou a estabelecer parâmetros. Porque até então, como disse o deputado Severino, cada estado pensava, não tinha ninguém, quem é que controlava? Não havia controle externo. Não havia um controle externo. Quantas ações entraram, quantas ações foram julgadas, solto. Ninguém prestava conta a ninguém. Tanto que eu reputo a criação e a atuação do CNJ mais importante até que às vezes que o Código de Processo Civil. Porque ele deu um outro aspecto. Hoje tem um corregedor nacional. E cada Tribunal de Justiça, independente dele ser presidente ou não, também tem hoje uma correição. E que gera conflito, que afasta juízes, que afasta desembargadores. Isso é importante. Isso dá qualidade ao julgamento, dá qualidade ao processo. E aí sim, você mudar o Código de Processo Civil, é interessante que você tenha essa visão que o Severino disse aqui, dessa qualificação. Não digo de aquela unidade absoluta, todo mundo tem que julgar igual, não. Senão você perde, exatamente, você perde a essência do ser humano, da análise, do debate, que o direito é dinâmico. Porque a gente vai acabar de fazer esse Código de Processo Civil, quando for votado, sancionado, daqui a pouco vai falar assim, já precisa de uma adaptação. Isso é natural, porque o sistema dinâmico, o processo é dinâmico. E também porque você teve, nesses últimos 20 anos, um aumento da demanda extraordinária, porque as pessoas, como disse o Severino, passaram a ter acesso a mais informações. E quem tem acesso a mais informações, passaram também a demandar. O Código de Defesa do Consumidor ampliou os direitos. Isso chama-se cidadania. E a justiça não pode impedir o crescimento dessa cidadania. Mas também não pode ser o único desaguadouro da busca dessa cidadania. Então isso tem que ser uma coisa natural. A justiça é parte integrante dessa cidadania e não a única garantidora da cidadania, porque senão nós não vivemos na nossa plenitude. Então, a Constituição de 88, as modificações que vieram pós-Constituição, a criação do CNJ, o estabelecimento do acesso às pessoas a esse reconhecimento, ao seu direito, isso tudo propiciou o debate que nós estamos fazendo aqui agora, propiciou esse acesso. E só para finalizar, dando um exemplo, eu não sou tão antigo assim, mas já tenho alguma experiência, mais de 25 anos de formado, mas quando eu me formei, quando eu estava me formando, o único acesso que eu tinha às decisões do Supremo Tribunal Federal, isso há 25 anos, 30 anos atrás, era uma chamada Revista Trimestral de Jurisprudência. E ela saía, às vezes, com um ano de atraso. Eu ia ler as decisões do Supremo Tribunal Federal, às vezes com um ano. A decisão que aconteceu em 1986, eu só ia ler em 87, porque saía compilado. Se eu não quisesse, vinha aqui a Brasília para assistir ao vivo. Hoje, está na televisão. Hoje todo mundo sabe quem é Joaquim Barbosa, quem é Luiz Fux, quem é Rosa Weber, Barroso, as pessoas acompanham. Há 20 anos atrás, 10 anos, isso é impossível. E a decisão está publicada exatamente logo depois na internet. Isso tudo é o processo democrático do acesso. As pessoas sentem o seguinte, elas não querem mais distribuir o seu processo na primeira instância, eles querem distribuir no Supremo. Por quê? Porque no Supremo eu estou assistindo. Isso é uma circunstância que você vai ter que conviver. O Código de Processo Civil tem que ser um facilitador e não um criador de problemas. Bom, mudanças, portanto, que já estão interferindo hoje. Que nome se dar a essas adaptações que foram feitas, essas pequenas mudanças de acordo com as demandas, com as complexidades que foram chegando com o passar dos anos e que a gente tem hoje já, essas atualizações que foram feitas? Porque o Código, mesmo sendo de 73, ele já teve algumas alterações em leis esparsas que foram feitas, né, em outras legislaturas do nosso Congresso Nacional.
Posso dar o nome? Pode. Eu vou dar o nome do seguinte, aproveitando as experiências. Porque o código, na realidade, porque ele é dinâmico. Então, ele vai vendo, vai assistindo, vai colidando, vai vendo onde as coisas estão dando certo. Então, se nós conseguimos, neste código, é o nosso esforço, incorporarmos essas experiências que estão dando certo e trouxeram celeridade, nós estamos no caminho certo. Se a gente tentar inovar, achar que a gente vai achar alguma experiência nova, na realidade você está consolidando situações que a gente vê que são necessárias. O legislador baseia-se no fato social. Exatamente. O fato acontece na rua, a gente tenta transformar em lei. E as experiências de outros países também. Pelas análises que os senhores têm feito agora para esse novo Código de Processamento Civil, de Processo Civil, essas atualizações que foram feitas e esse aproveitamento das experiências que foram feitas, eles são praticados em centros principais do país ou em todos os lugares? Ou ainda não estão em todos os lugares? Mediação, conciliação, isso não... Tem um esforço, mas ainda não tem assim, uma determinação. Falta o escopo legal, a determinação, tornar obrigatório. Bom, aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, o juiz insiste na mediação, a pessoa fala, não. E aí o advogado fala para o seu cliente, nem vai na mediação, isso é também bobeira. É cultural. Isso é bobeira, não vá porque isso é perda de tempo. Se o próprio advogado fala que é perda de tempo... Também vai ser uma mudança cultural. Mas é óbvio, eu cito como mudança cultural a questão da lei seca. A lei seca também foi uma mudança cultural. Muito mais que mudar a lei, você tem que mudar o comportamento. Essa é a solução para a sociedade. Porque não adianta você achar ter a melhor lei se o comportamento da pessoa não for ser alterado e se ela não passar isso para as novas gerações. Bom, façamos o seguinte, o novo código ele está em tramitação no Congresso. Está em que fase de tramitação? Quanto falta ainda para se chegar a um desfecho? Hoje ele está para ser votado no plenário da Câmara, ele já teve algumas modificações, volta ao Senado. O Senado, incorporando as modificações da Câmara e aprovando, ele pode ir para a sanção presidencial. Eu, num cálculo otimista, imagino se em tramitação essa fase toda, pode se dar até o mês de junho, maio, junho do ano que vem. Eu acredito nisso. São mais de 1000 artigos. A comissão especial, que nós participamos, aprovou por unanimidade o relatório, que foi muito negociado entre nós. E a sociedade. Todos. Foram mais de 120 audiências. Esse código aqui não é fruto das nossas cabeças, não. É de dezenas de audiências públicas, de contribuições da sociedade. CNJ, Supremo Tribunal Federal, STJ, Ordem dos Advogados, CNBB, o que você imaginar. Movimento dos Sem Terra, ouvimos todo mundo. Aí agora sai de uma comissão especial para 513 deputados. Vai para o plenário com 513. Mas nós vamos conseguir aprovar. Aí vem os destaques, alguém acha que não deve ser assim, destaca aquele artigo, isso leva a alguns... E os senhores, mais do que nós que estamos acompanhando aqui também, prazo para votar. Os senhores sabem, há interesse hoje do Congresso na aprovação desse código? Os senhores sentem isso? Isso não tem dúvida. A começar pelo presidente da Câmara dos Deputados. Isso há. Para votar. Isso já faz uma grande diferença, né? Faz diferença. Exatamente se a linha for essa, se as pessoas perceberem. Concluir dizendo que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é fruto de uma emenda à Constituição aprovada no Congresso, que criou um órgão formado por juízes, mas também por pessoas fora do judiciário. É o controle externo do Poder Judiciário e que vem dando celeridade e que vem acompanhando as decisões judiciais, vem acompanhando o trabalho dos juízes, dos tribunais, vai lá fiscalizar. Então, uma decisão importante do Congresso Nacional ao fazer a reforma do Poder Judiciário, que foi uma luta, porque o Judiciário é resistente, muitas vezes, a mudanças. E queria dizer também, para encerrar, na celeridade, que nós reduzimos o prazo da Fazenda Pública de 4 para 2 vezes, quer dizer, era quádruplo. Se você tinha 15 para se defender, o governo tinha 60 dias. Nós baixamos para 30, porque isso também é um fator de demora, porque você entra com ação contra o governo, municipal, estadual ou federal, e você, em vez de ter 15 dias, o governo tinha 60. Você morre e a causa está lá. Nós baixamos para 30. Então, a nossa missão é buscar... Equilíbrio.
equilíbrio e julgar mais rápido. E agora eu quero só uma opinião rápida dos senhores também, breve mesmo, o tempo está esgotado. O quanto poderá influenciar a aprovação desse Código de Processo Civil numa renovação também urgente do Código Penal, que é outra causa angustiante da sociedade? Olha, o Código Penal está no Senado e nós estamos fazendo uma comissão na Câmara também. A intenção é os dois trabalharem. Claro, o ano que vem é um ano um pouco mais difícil, nós vamos aproveitar em praticamente 3, 4 meses. Eu acredito que o Código Penal, em discussão mesmo, consolidada, é só para 2015. Essa é a minha avaliação. Não dá para ser o ano que vem, porque ele é um tema extremamente delicado e envolve por vários preceitos. Eu fui ao presidente da Câmara, apresentei a ele a criação da comissão pela Câmara, acelerar o máximo possível esse debate na Câmara, porque o Senado está fazendo uma parte dele, mas eu considero que o Senado não é a casa iniciadora. A casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, porque é onde houve a sociedade. Então, nós estamos fazendo esse ponto de equilíbrio. Mas eu não vejo, não discutindo de 6 meses, 7 meses, porque aí nós vamos entrar no processo eleitoral a partir de maio, junho do ano que vem, não vejo condições de fazer votação de uma matéria dessa relevância dentro desse período. Então, é na minha avaliação. Então, eu estou calculando com parcimônia, com possibilidade, o ano de 2015 para a gente aprofundar como foi feito no Código de Processo Civil, no Código Penal. É a minha mesma opinião. Até porque o Código Penal trata da liberdade das pessoas, né? Trata da vida, né? Trata do patrimônio das pessoas, né? O furto, o homicídio, o estupro, não é isso? E aí, digamos, mais polêmico e muito mais cuidado, porque é uma legislação que trata da sua liberdade, da sua vida. E às vezes... a vida é mais importante que patrimônio. A liberdade é um bem maior que o ser humano tem. Só para encerrar aqui, com certeza, às vezes, você querer mudar para melhor pode sair uma mudança para pior. Nem sempre a mudança, às vezes, é significativa para o espectro que a gente está raciocinando, né? Em outros conceitos. Mas não é o momento aqui. A gente pode trazer um outro debate, eu acho que é uma sugestão bem interessante. E voltaremos com todo prazer. Obrigado, deputado Hugo Leal. Obrigado, deputado Severino Ninho. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado você de casa que nos acompanhou aqui no Além da Notícia desta noite. Tenho certeza que você gostou também do que ouviu, deste debate que a gente teve aqui no nosso programa de hoje. O conteúdo exclusivo sobre este mesmo assunto você encontra na internet, na nossa página, alemdanoticia.net. Até a próxima semana com mais um programa neste mesmo horário, hein? Até lá, boa noite, bom sono, fique com Deus.